Oi, meus amores, como vocês estão? Hoje a Pro vai falar um pouquinho com vocês sobre geografia, né? Hoje nossa videoaula é sobre geografia. Então já pega a apostila e já abre na página 176. Nós vamos até a 181, tá? Muito bem, ó. Vocês vão abrir nessa página. Achem aí, rapidinho. Tá? Muito bem. Nós vamos falar, nesse primeiro capítulo, nós vamos falar sobre os espaços e as mudanças que aconteceram, né? Que vão acontecendo, os objetos e cada local correto de cada um, tá? Então a gente vai falar sobre os espaços em gerais, movimentos e tudo mais, ok? Muito bem. Acharam já a página? Muito bem. Vamos lá? Capítulo: Descrevendo os espaços. Neste capítulo, vamos estudar diferentes formas de representar o espaço, que podem ser lidas e interpretadas para conhecermos algumas das características do espaço geográfico. Olhem aí, gente, a imagem. Olhem aí, eu vou mostrar aqui, mas aí vocês olhem aí nas coisinhas de vocês, na apostila de vocês, que fica melhor para visualizar. O que vocês estão vendo aí? Que época vocês acham que está passando que retrata, né, essa imagem? O que vocês estão vendo do local, dos veículos, né, meios de transportes que tem aí? Vocês estão observando as vestimentas? É uma coisa atual? Vocês percebem que é uma coisa, ela é atual ou ela é antiga? Antiga, né? Só pelas roupas é pra saber que ela é antiga, né? Outras características também, ó. Os cavalos, né? Hoje em dia tem gente que usa o cavalo como meio de transporte, mas não é todo mundo, né? Só algumas pessoas, né? Antigamente não, era bem utilizado. As vestimentas eu acho que dá o maior... que dá pra vocês terem uma maior compreensão, né? Só pelas vestimentas você já sabe. Muito bem, ó. Ele é de 1900, gente. Olha que legal. Aqui em cima tem um pouquinho das descrições, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. É um nome muito chique. Muito bem, gente. Vamos lá? Virou a página. Aqui. Muito bem. As coisas mudam com o tempo. Vivemos em um mundo repleto de tecnologias que facilitam a nossa vida. Porém, elas nem sempre estiveram disponíveis. Em tempos passados, por exemplo, o único meio de transporte possível eram alguns animais que serviam para levar pessoas e mercadorias de um lugar ao outro. Igual eu falei, né? Comentei com vocês. Hoje em dia, vocês ainda encontram, é raro assim, né? Não é sempre que você vai encontrar gente que utiliza o cavalo como meio de transporte. Mas, hoje em dia, a gente utiliza carro. Antigamente, nós não tínhamos, né, essa tecnologia toda. Então, eles utilizavam os animais, não só o cavalo, tá, gente? Como burro, égua, etc. Utilizavam para transportar, tá bom? Eles os utilizavam ali, ou eles iam, colocavam aquelas como fosse carruagem, né? Colocava coisas penduradas atrás, para transportar qualquer outra coisa, eles levavam nos animais, ok? Então já vamos já entrando um pouquinho no assunto. Muito bem. Atualmente, existem diversos veículos que transportam grandes volumes de mercadorias rapidamente, como os trens e os caminhões. Por isso, hoje em dia, não é comum as pessoas usarem animais para atração. Seria, atração é aqui, ó, aqui no cantinho tá escrito o significado, tá, gente? Tração, ação de uma força que puxa um objeto ou um veículo. Aquele processo, né, do animal tá ali puxando, né? Ele tá puxando aqui como se fosse nas costas dele, né? Tá puxando ali uma atração, tá? Muito bem. Em algumas cidades, essa prática é, inclusive, proibida por lei, tá, gente? Eu falo que ainda existem, porque tem muita gente ainda que utiliza os animais, mas ele não é um meio de transporte adequado, tá? Porque você imagina, imagina assim, vocês estão andando com um monte de coisa nas costas de vocês estão num sol bem quente, aquele sol lá do meio-dia bem quente, vocês estão andando ali, vocês estão andando descalço, vocês estão passando pela chuva, vocês vão ficar bem? Isso é bom pra vocês?
Não é, né? Não tem como, não é bom pra vocês. Então imagina pro animal. Ainda a gente tem aquela facilidade de falar, né? Não vou fazer, eu não quero fazer, isso tá me machucando. Mas e o animal que não tem escolha, né? Ele faz porque o dono dele resolveu fazer isso. E inclusive tem algumas pessoas que acabam batendo no animal para que ande mais rápido, ou porque às vezes desviou, bate, machuca, então não pode, tá? A gente encontra ainda, principalmente em cidadezinhas do interior, mas não pode, tá bom? Uma coisa é você andar a cavalo, né? Você ter num ambiente lá, num sítio, alguns cavalos, e você andar de cavalo. É diferente de você ter aquele animal como seu objeto de transporte, né? Como um veículo mesmo pra você. Não pode. Na verdade, gente, até o andar de cavalo não é muito legal, né? Não é proibido, mas não é muito legal, porque o animal também sofre com isso, né? Imagina, vocês estão aí, vocês vão ter que ficar ajoelhados ali de 4, né? E alguém subir nas suas costas e mandar você, ficar puxando você. Você não vai gostar, né? O animal também não. Porém, né, eles não têm voz pra falar, então acabam que as pessoas fazem o que quiser, né? Muito bem, vamos continuar. As diferentes maneiras de se registrar as paisagens também passaram por diversas modificações. Quando observamos atentamente antigas representações de lugares, podemos conhecer um pouco como era a vida em tempos passados. Muito bem, assim a gente já tá falando de coisas do passado e coisas atuais. A gente já tá falando da tecnologia, né? Que foi avançando. Então, vamos lá. Antigamente as pessoas andavam a cavalo, né, utilizavam ali os animais como meios de transporte, mas com a tecnologia, né, com o avanço, com as criações, as pessoas foram parando, aí virou aquela charrete, aí depois virou o carro, aí agora vai aperfeiçoando, caminhão, isso e aquilo. Tá? Então teve um processo, por isso hoje em dia as pessoas não utilizam mais os animais, só naqueles casos que eu comentei com vocês, tá? E é legal que também que nós comentamos isso tanto em história como em geografia, né? As mudanças, as paisagens mudaram, as representações mudaram, tudo mudaram, né? Então a gente só vai recapitular. Vocês sabem que as coisas mudaram conforme a nossa necessidade. Então, conforme o avanço da tecnologia, isso já é um assunto que vocês já conhecem, né? Eu já falou bastante na apostila passada, em 2 matérias ainda. Então é bem legal que a gente só vai lembrando, eu não preciso explicar de novo, né? Não preciso ficar recapitulando toda hora, porque vocês já entenderam, né? Que as coisas vão evoluindo conforme as nossas necessidades, conforme o avanço da tecnologia, tá bom? Muito bem, vamos continuar? Na página 179 aqui, ó, isso aqui. A paisagem fotográfica. A fotografia, que é a maneira mais comum de registrar imagens, foi inventada há quase 200 anos. Mesmo assim, demorou muito tempo para que ela se tornasse popular. É muito comum as pessoas guardarem fotografias digitais em computadores ou telefones celulares, mas até pouco tempo as fotografias eram impressas em papel especial e depois eram guardadas nos chamados álbuns. As primeiras fotografias eram preto e branco. As fotos em cores só começaram a aparecer alguns anos depois. Olha lá, gente. Nós já comentamos sobre isso, 2 fotos, uma em preto e branco e outra colorido. Já comentei com vocês, inclusive, que quando eu era mais nova e via essas fotos em preto e branco, eu achava que as pessoas antigamente elas eram preto e branco, né? Eu achava que era só essa cor. E depois foi passando, né? Mas não. Como no início da fotografia, né, que o pessoal começou a tirar foto, não tinha tanta essa tecnologia das cores, então tiravam de acordo, né, com o que dava ali, o único registro que dava era em preto e branco, né, de acordo com as sombras e tudo mais. Então, as pessoas antigamente tiravam fotos assim. É legal também que muitas pessoas, eu acredito que o pai e a mãe de vocês devem ter algumas fotos em preto e branco, não deve? Da família, do vô, da avó, né? Até deles mesmo. Geralmente as pessoas têm guardadas, né? É legal que tem uma parte que vai pedir pra vocês verem algumas fotos antigas. É legal que vocês já fazem essa comparação, tá? Depois, com o avanço da tecnologia, que eu comento com vocês, as fotos começaram a ficar coloridas.
quando eu era pequena, né, acreditava que só a partir de uma determinada época as pessoas começaram a ficar coloridas. Antigamente elas eram preto e branco, doida, né? Mas era o que eu achava. Eu não sabia, né, como funcionava, tá? Muito bem, virem a página, que é bem legal também falar um pouquinho sobre as máquinas. Muito bem. Ó, pessoal, esse de olho no local é uma tarefinha que vocês vão fazer com o pai e a mãe de vocês, tá? Na verdade, não precisa ser só o pai e a mãe, tá? Pode ser com qualquer parente de vocês que tenham fotografias antigas, tá? Eu vou ler pra vocês. As fotografias antigas. Sua missão é encontrar ao menos uma fotografia da época em que não existia a fotografia digital, que é a fotografia do celular, tá, gente? Que antes as pessoas tiravam as fotos, né, e faziam iam revelar, né? Então tirava a foto, levava para um lugar, lá aquela pessoa tirava como se fosse um tubinho, gente, como se fosse assim, ó, só que um pouco menor, tá? Um tubinho assim, e lá tinha vários registros de fotos. Aí ela pegava aquilo, passava, não lembro qual que era o processo, e aí, depois de não sei quantos dias, saíam as fotos reveladas. Hoje em dia é muito mais prático. Hoje em dia tem máquinas que você coloca o celular e já começa a imprimir várias fotos, revelar várias fotos que você quiser, tá? Mas aqui nessa atividade tá pedindo pra você pegar uma foto revelada, tá? Uma foto mesmo. Muito bem. Para isso, converse com conhecidos ou familiares de mais idade, como o vovô e a vovó. Se possível, selecione uma fotografia e mostre uma paisagem do lugar, uma paisagem do lugar onde vive. Muito bem. Aí tem algumas perguntinhas falando da data que foi tirada, da cidade, por que tiraram a foto, tá? Tem algumas perguntinhas. Quem não tiver, ok, tá? Mas dá uma olhadinha, procura, que muitas pessoas têm, tá? Não precisa ser preto e branco. Pode ser uma foto antiga, mais colorida, não tem problema, tá? Agora, vamos lá. Estão vendo? Olha que legal. Essa parte é muito legal para vocês lembrarem um pouquinho, conhecerem um pouquinho mais. Para saber mais, fotografia só no papel. Olá, gente. Até a virada do século XX para o século XXI, o tempo necessário entre a captura e a visualização de uma fotografia era de dias ou semanas. Foi aquilo que a Pro falou, né? Demorava muito tempo para você saber se a foto estava boa ou não. Você podia ter tirado a foto saiu tudo ao contrário, tirou tudo errado e você não ia saber na hora, diferente agora do celular que você vê na hora, né? Você só vê depois, você só ia ver depois. Muito bem. Antigamente, a câmera fotográfica tinha a única função de registrar imagens em uma fita feita com material fotossensível, sensível à luz, chamada filme fotográfico. Quando acabava o filme, porque ela tinha um filme, né, que era um rolinho cheio desse papel. Quando acabava, quando não tinha como mais registrar, gente, tinha que comprar outro, tirar aquele, colocar o outro e assim por diante. Diferente do celular, que você tem a memória, você guarda tudo, tem foto de 10 anos atrás, mas fica guardado no celular, né? Então, tem essa facilidade também, tá? O celular, já falei, o celular é tudo num objeto só. Muito bem. Essas máquinas fotográficas tinham um dispositivo pequeno circular que funcionava como uma porta. Quando acionado, abre e fecha uma fração de segundos, permitindo que a luz chegasse até o fio. Fixando a imagem nele. Estão vendo? Olha como eram antigamente. Muito bem. Depois que todas as imagens eram gravadas, o rolo de filme podia ser enrolado novamente e retirado da câmera. Os maiores armazenavam até 36 imagens. Gente, quantas fotos o celular armazena? Vocês já pensaram nisso? O filme, 36 no máximo. E o celular, quanto? 36 por minuto, né? Que ele consegue capturar. Muito bem. Depois era necessário levar o filme até um laboratório fotográfico, onde ocorria o processo de revelação e ampliação. Um conjunto de fotografias impressas forma um álbum, que ainda hoje é muito comum para guardar imagens de eventos como casamentos, aniversários, viagens de turismo, festas de fim de ano e entre outros. Esse era o filme, gente. Estão vendo? Muito bem.
Geralmente as pessoas que fazem aniversário, né, festa de um aninho, casamentos, geralmente elas fazem as revelações, né, pedem para o fotógrafo ir tirar foto e depois faz a revelação dessas imagens e deixam registrado, né, impresso. Porque no celular também, gente, infelizmente não é tudo que consegue salvar, tem coisas que acabam sendo perdidas, tá? Você perde o celular, ou o celular quebra, ou acaba dando um probleminha, enfim, muito bem. Então, gente, o que eu vou pedir pra vocês fazerem de lição? Essa atividade da fotografia, certo? E a ficha 99 e 100, tá? Que é essa aqui. Essa aqui. Essa é bem facinha, tá? Uma lição bem facinha. Que vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever nas linhas os objetos que vocês encontram nesses cômodos. Então, vamos lá, na sala de jantar. O que você encontra na sala de jantar? O que você encontra no quarto? Na garagem e na lavanderia. Aí vocês vão colocar o que na casa de vocês. Podem olhar aí e ver o que vocês encontram. TV, o carro, a moto, a bicicleta, tá? A mesa de jantar, o prato, a panela. E na página seguinte, na 2... as imagens abaixo mostram objetos que são usados em casa. Escreva em qual parte da casa esses objetos costumam ficar. Então, tem a panela. Onde a panela costuma ficar? Onde a escova de dente costuma ficar? O sofá, o balde e o abajur. Onde geralmente eles ficam, tá? Então, é uma lição bem facinha. Vocês sabem tirar de letra, tá bom? Então, vocês vão fazer essas duas atividades bem tranquilinhas, tá? Depois vocês me enviam fotos, tá bom? Beijo e tchau!